Conexão Santista. Salve nação Santista, torcida Sangue Jovem, torcida Alvinegros Praianos, Tubarão Santista, né? E todas as demais torcidas de futebol em geral. Pessoal, boa noite. É o seguinte, eu tô falando aqui agora sobre o pré-jogo entre Fluminense e Santos amanhã, né? E eu pediria a vocês, né, que continuem aí compartilhando o nosso canal, né? Continue dando os likes aí, compartilhem por gentileza para aumentarmos o número de inscritos, né? E muito obrigado pelos novos inscritos que vieram aí, pelo apoio, tá? Peço desculpa a vocês que a minha renite hoje tá daquele jeito, ela tá a 200 por hora, a 200. E quem tem renite sabe o que eu tô falando. Quem conhece a renite sabe o que é. Então perdão aí por eu estar, né, toda hora respirando um pouco mais fundo, mas a minha renite hoje tá terrível, gente, terrível. E quem tem isso aí sabe do que eu tô falando. Bom, pessoal, é o seguinte, eu tava vendo agora um colega aí do youtuber falando a respeito da nossa zaga, né, da nossa zaga. Ele tava dando a opinião dele, comentando que nós temos que comprar aquele Júnior Alonso, aquele do Atlético Mineiro, coisa e tal, que é um baita do zagueiro, que a nossa zaga realmente precisa de uma zaga, que o nosso problema da zaga é do lado esquerdo, isso todo mundo sabe. Sabemos que realmente a prioridade é ali, né? Mas eu diria, o amigo, eu vou complementar aquilo que você estava dizendo. O nosso grande problema não é só a zaga. O nosso maior problema é o posicionamento tático da zaga. Esse é o maior problema, além de termos deficiência, né, de marcação. Porque a zaga inclui, na minha opinião, na minha modesta opinião, não só aquela região da área, mas as laterais. As nossas laterais geralmente têm tomado bola nas costas. Desde o Campeonato Paulista tem sido o grande problema do Santos. Começa-se nas laterais e termina-se dentro da grande área. Todos os gols que tomamos, 99,9%, as bolas vieram dos fundos, das laterais. Então, meu amigo, sinceramente, nós precisamos consertar a zaga, concordo plenamente, mas as laterais está precisando muito de um cuidado. E olha, posicionamento tático dos nossos zagueiros, né? Dos nossos zagueiros centrais. Posicionamento tático, que seria o Joaquim e o Messias, né? E está precisando também repor lá, colocar mais uma peça para dar instabilidade à zaga. Não adianta colocar o volante na frente da zaga, mas esse volante, né, dá o primeiro combate, mas ele deu o primeiro combate, mas a bola passou, os outros dois lá atrás têm que se virar. Tem que ter uma outra cobertura também. Aí entra as laterais. Os laterais, nossos que nós temos hoje, são todos eles, infelizmente, uma tristeza. Avançam e tomam bola nas costas. Eu diria, modestamente, que o grande culpado disso é o posicionamento tático. É o treineiro. Se nós temos um Luxemburgo, se nós temos um Dorival, nós temos um Leão, aí muda tudo. Mas enquanto tiver treineiro, não vai adiantar tentar se consertar a zaga. Uma outra coisa, nós não temos um zagueiro canhoto. Os nossos zagueiros são todos destros. Nós precisamos de um zagueiro canhoto. Será que a base não tem isso? Se não tiver um zagueiro lá na base, canhoto, fecha a base. Fecha. É mais fácil fechar. Pronto, e fecha a base. Não existe mais base. Pronto. Porque vocês estão de gozação. Nós não precisamos comprar um jogador a peso de ouro no mercado. É só ir na base. A base do Santos sempre foi o nosso, né, o nosso crepúsculo. Sempre foi a nossa base. Sempre foi. Por que nós vamos pagar um dinheiro absurdo, sendo que a instituição não tem essa disponibilidade no momento para poder pagar, para um zagueiro, seu xerifão lá atrás? É só ir lá na base. Vai na base, pega-se um zagueiro canhoto. Se não tiver um zagueiro canhoto na base, fecha-se a base então, gente. Pra que existe a base? Tudo bem, o cara não tem experiência, é garoto, tá começando, coisa e tal. Mas olha, você se lembra do Alex? Você se lembra daquele zagueiro que nós lançamos pro mercado mundial da bola, o Alex? Ele veio da base. A nossa base sempre foi o nosso crepúsculo, sempre foi o nosso alento, gente. Agora, primeiro, a nossa instituição já tem uma coisa de gestão completamente equivocada. Não existe piso de salário. Não existe. O jogador lá ganha 50 mil, o outro ganha 200, o outro ganha 500, o outro... Não, tá errado. Tem que ter um teto. Tem que ter um teto máximo.
Porque senão, desculpe, começa a se rachar o elenco. O elenco se racha também com salário. Às vezes tem aquele um lá que ganha 1 milhão, 800 mil. Aí aqueles que ganham menos, fala, deixa ele decide. Ele decide, ele não é o que ganha mais, então ele deixa que ele decide. Poxa, isso aí racha o elenco. Olha, eu vi um exemplo do Muricy, dando uma entrevista, ele falou que no salário, todo jogador, todos eles têm o seu salário garantido no mês. Mas existe um teto. Que quando eles vão chamar um jogador para jogar na instituição deles, ele fala, olha, é o seguinte, quanto você vai pedir de salário? É X? Aqui nós pagamos até isso. Se não quiser, então não venha. Vocês acham o quê? Que o Ramos Rodrigues está ganhando 1 milhão lá nos botos? 2 milhões? Nada disso. Ele está ganhando o teto máximo. O teto máximo lá é 800 mil reais. O Muricy falou isso na entrevista dele. Eu vi uma entrevista dele no canal de esporte aí dizendo isso. Nós temos uma gestão saudável. Nós temos um teto de salário. O cara pode ser o monstro da bola, mas o teto nosso é esse. Se ele quiser vir jogar no São Paulo, né, na nossa instituição, o teto é esse. Mais do que isso ele não vai ganhar. Tá correto. Isso é gestão. É isso aí. Não pode, olha, o jogador não pode ser maior que a instituição, gente. Vocês têm que entender isso. Não precisa contratar medalhão, a pagar 1 milhão pro cara só pro cara ser o xerife da zaga. Não. Pra que isso? Vai lá na base, pega um menino, dá uma oportunidade lá pro menino, fala pro Messias, pro Joaquim, ó, seguinte, esse menino aqui, ó, ele vai ficar junto com vocês, vocês vão dar as devidas instruções. Mas isso aí é coisa de treinamento tático. Tem que dar treinamento tático. Vocês não se lembram o que o Leão fez, gente, no time de 2002? A maioria era garotada, ele foi lá, arrumou. Foi na base, catou fulano, catou Bertano, montou um baita de um time, nós somos campeão brasileiro. Pra que se contratar esses medalhão aí se não resolve? Eu duvido se dá no sub-20. Não tem uma garotada lá que tá pedindo passagem. Aí eu David Walsh pedindo passagem aí pra jogar com a camisa nova. Pedindo passagem. Esses treinadores não enxergam. Ficam com essa batidinha de ML nova. Eu já falei sobre isso. Mas não adianta falar. O time do Santos eu não sei o que acontece. É uma teimosia, sabe? Em ficar chamando medalhão. Não precisa de medalhão. Nós sempre tivemos base estruturada. A nossa base é a nossa salvação, né? Tenho certeza que se for lá na base tem gente lá que tem qualidade técnica para jogar. Nós não estávamos precisando de um lateral esquerdo urgente. E aquele Kervison? Não joga mais. Tá vendo? Os treinadores. O menino mostrou que tem capacidade de ficar com a camisa titular. Agora contrataram esse Dodô aí, o Dodô é titular. Ah, vocês estão de gozação. Aquele Kervison não joga muito mais do que o Dodô. Só porque é jovem o menino fica no banco. Ele tem muito mais bola que o Dodô. Então, quer dizer, se fosse o Léo, vocês se lembram do Léo, né? Ídolo, lateral esquerdo, gigante. Se fosse o Léo, ia ficar no banco. O Dodô jogava, o Léo no banco. Só porque o Léo veio da base. Vocês estão de brincadeira, gente. Vocês estão de brincadeira. Vocês têm que dar oportunidade para os garotos da base. Falar para os meninos, olha, a chance de vocês é essa. Quer agarrar? É essa. Duvido se os meninos não vão vestir a camisa e vão voar. Duvido se não. Mas fica com esse negócio de treineiro, esses treineiros não enxergam essas coisas. E outra coisa, viu? O nosso diretor de futebol, o Drácula, ele não vai. Agora eu fiquei sabendo. Fiquei sabendo que ele não vai lá na base, sabe por quê? Porque lá na entrada da porta da base tem um crucifixo lá enorme com a imagem de Jesus, a imagem de Cristo, para nos proteger de tudo quanto é coisa agorenta. Então ele não vai lá. Vampiro não vai lá. Não vai. Você acha que ele vai lá ver o crucifixo? Ele não vai. Esse é um dos motivos que ele não vai na base. Esse é o principal motivo que ele não vai na base. Ele não vai. Ele nem sabe onde é a base. Só falaram para ele que tem lá um crucifixo para ele não ir. Ele não foi nunca. Ele está 6 meses e nunca foi na base. Ele não vai. Então, gente, esse é um dos nossos grandes problemas. Ninguém visita a base, ninguém dá uma atenção especial para a base, com carinho, olha com carinho. Ninguém vai lá ver, olha, precisa de um zagueiro, um canhoto. Ó, esse Beraldo do São Paulo aí, gente, esse garoto que surgiu da base, ele é um... Vocês já viram que baita zagueiro que é? É um zagueiro canhoto, veio da base. O Dorival chegou, foi lá e falou, esse menino tem que jogar. Eu preciso de um zagueiro, é esse menino, é canhoto, é tudo que eu quero. Você tem que ter um zagueiro canhoto. Ou, na pior das hipóteses, um zagueiro argentino, uruguaio. Mas esses caras que estão aí querendo ganhar, não precisamos disso não, gente. Soteiro, essas coisas não precisamos disso não, gente. Gente, a nossa base sempre foi o nosso, né, alento, sempre foi. Por que vai ser diferente? Infelizmente é só treineiro que tem passado aí. Os treineiros não enxergam, eles não têm nosso DNA, eles não conhecem nada do Santos. Se é um treinador de carreira, ele fala, já sei onde eu vou arrumar o time.
Vai lá, pega fulano, você quer, não. Mas nesse negócio de patatia, essas coisas aí é coisa de Steve Wonder e Ray Charles. Né? São uns caras que não manjam nada de bola. Tem que ir lá e ficar ligado. É aquele ali, ó. Na hora que a bola chegar nele, do jeito que ele põe o pé na bola, você já sabe, é esse aí. Você tem que ter essa sensibilidade, essa visão de águia. Você tem que ter. Um bom olheiro tem que ter essa visão de águia. Não sei. O David Washington continua no banco. Eu não sei que desperdício esse menino no banco do time do Santos. Nós precisamos de um atacante mortal na área e ele no banco. Que ele é mortal. Ele é um atacante mortal. Se deixar ele dominar e chutar, ele domina e chuta. E ele tem habilidade para isso. Mas os treinadores não enxergam. Eu não sei mais o que falar sobre o Santos. Não sei mais o que falar. Olha, não esperem aí que a gente faça um jogo maravilhoso contra o Fluminense. Não esperem. Vocês já sabem a minha opinião. Eu sou realista. Né? O Fluminense, se colocar a intensidade que eles jogam em cima de nós não vamos aguentar. A nossa zaga é uma zaga de pimbolim. É uma zaga de... aquela, né? Zaga de jogo de botão. Né? Lembram aquela zaguinha de jogo de botão, aquele quadrinho, joguinho de botão, você colocava um milhozinho e ficava... A nossa zaga é tipicamente isso. Por falta de posicionamento tático. E isso é culpa do treineiro. Dos treineiros que passaram aí. Dos treineiros. Infelizmente, nossa realidade é essa. Posicionamento tático. A nossa zaga não é das piores. Eles estão muito mal posicionados. E a zaga não é só ali dentro da grande área. Vem das laterais. Se começa a se arrumar a zaga pelas laterais. E os nossos laterais, infelizmente, direito e esquerdo, na atual conjuntura, não estão agregando nada. Agora vem dizer que esse Dodô joga muito na lateral. Tá bom. Essa é a opinião de vocês. Eu vou fingir que acredito. Tá? Agora, na minha modesta opinião, eu entraria com o Keverson. Aquele lateral esquerdo da base. Aquele menino é bola. Hein? Aquele menino é bola. Mas, treineiro. Na mão de treineiro, coitado. Ele, David Washington, na mão desses treineiros aí, não vão. Se alguém de fora não vê, não enxergar e falar, vou levar, vai ficar aí no Santos esquentando o banco aí, igual o David tá. Ninguém enxerga o David. Ninguém enxerga o futebol como ele tem. Ninguém enxerga. Só a torcida que enxerga. E outra, não é todos também da torcida não. Tem uns mimizentos aí que acham que o ML9 é muito mais bola que ele. Fazer o quê? Bom, isso aí, nação, tamo junto. Um bom jogo pra nós amanhã. Se empatarmos, tá bom demais. Sempre digo isso lá na casa do aniversário, porque lá a intensidade é grande. E outra, um detalhe, viu? Esse Cano do Fluminense aí, há uns tempos atrás aí, antes dele, né, tá no Fluminense, ele tava no Vasco, se eu não me engano, no Vasco. E ele foi oferecido ao Santos, viu, nação? E não quiseram ele, que disseram que ele era velho. Que ele tava muito velho pra jogar no Santos. Você acredita num negócio desse? E o cara hoje é gol puro. O William Bigode também, né? Não quiseram o William Bigode, né? Não quiseram. Tô falando, o Falcão só traz mau agouro pra nós. Só mau agouro. E outros, os caras estão sabendo que é o Falcão. Eu já falei sobre isso. Os caras não vão. Não vão. Os caras que sabem quem é ele, que conhece, que já ouviu falar, não vai. E a fama corre, né? A fama corre. Bom, isso aí, nação, tamo junto. Um bom jogo pra nós. Tomara que pelo menos empatamos. Pelo menos isso, né? Empatar. Porque se isso não acontecer, a gente já sabe o resultado. Infelizmente. E precisamos muito desses 6 pontos. Muito. Precisamos de 45 pontos para não cairmos para baixo. 45 pontos nós precisamos na tabela. Né? Até dezembro nós temos que ter 45 pontos na marra. É o mínimo. Mas esse treineiro aí... Eu não vi a escalação ainda. Eu tenho até medo de ver a escalação do Santos. Eu tenho até medo de ver. E eu vi esse youtuber falando aí que ele gosta do Rodrigo Fernandes. Você tá de gozação. Ele tá de gozação. Bom, tá aí, por que não se faz uma proposta lá nos Botos Cor-de-Rosa? Vai lá, conversa com o Muricy. Muricy, empresta o Luan pra nós, empresta esse pessoal seu que tá no banco aí. Você tem qualidade no banco aí, porque o time de São Paulo tem muita qualidade agora no time titular. E tá difícil o pessoal do banco ter uma oportunidade para jogar. Então deveria ir lá conversar com eles, falar, empresta pra gente, a gente paga o salário aí até o final do ano, para dar uma força na nossa instituição. Vai lá, façam isso, mas nós temos um diretor de futebol que só pensa em ficar mordendo os outros por aí e tomando sangue. Esse maledeto aí. Ele só pensa nisso. Se ele pensasse em futebol realmente de bola, ele ligava com o Muricy, marcava com ele e pegava uns elementos lá da base, lá de São Paulo que está no banco, né? Um pessoal que está no banco lá, que não está tendo oportunidade de jogar,
que deve estar com a moral baixa, e levava para o Santos a título de empréstimo até o final do ano para, né, dar uma reforçada no nosso elenco. Não precisava comprar medalhão. É só saber conversar no mundo da bola. Mas ninguém gosta dele. Ele é arrogante, ele é egocêntrico, ninguém gosta dele. Então acho que é por isso que ele não, entendeu? Ele não gosta de pedir favor para os outros. Ele não gosta de pedir. Isso não é favor, isso é uma gentileza, isso é cordialidade, isso é negócios entre empresas, né? E eles amanhã podem precisar de alguém da gente também. A gente pode também ceder alguém, né, empréstimo para eles, por que não? Tem que ter essa, né, essa regularidade entre os clubes de futebol, tem que ter. Mas desde quando se tem um diretor de futebol sério, um gerente de futebol sério, que não seja um Drácula como nós temos. Só nós temos um mau agouro, esse maledeto desse Drácula. É por isso que nós não caminhamos. Já falei sobre isso e repito. Nós poderíamos estarmos muito bem, fazer alguns empréstimos aí a título até o final do ano, com alguns jogadores dos Voto Cor-de-Rosa, alguns jogadores de outros clubes aí, né, que estão no banco, que estão tristes. Ele deveria se chamar, empresta para nós, aí vamos fazer um acordo, a gente, né, tá precisando de um elemento aqui, um lateral esquerdo, um lateral direito, ele tá aí triste, desanimado, não tá tendo oportunidade. Não, Falcão só fica bibibi, e não resolve o problema das laterais, não resolve o problema da zaga. É só conversar com os outros clubes, que eu tenho certeza que os outros clubes emprestariam. Tenho certeza. Só se pagar o salário do cara, pro cara, né, ia diminuir a folha lá do pessoal e ia dar uma estimulada na rapaziada. Mas não, mas o nosso gerente de futebol, ele não tem caguete nenhum de gerente de futebol. O negócio dele é ficar sentado naquela cadeira lá falando que ele é o Falcão. Só isso, só isso. Infelizmente, né, gente? Infelizmente nós estamos formando uma filial do Inter dentro do Santos. Até quando isso eu não sei, até quando eu não sei. Só se entra treinador gaúcho lá, tudo diarreia, tudo treinador diarreia, tudo diarreia, só treineiro, e não se entra nada que presta no Santos. Tudo que, já falei, tudo que não presta no mundo da bola tá indo pro Santos. Tudo. Só porque ele tá lá, né? O vampiro. Enquanto ele estiver lá, gente, nós não vamos caminhar. Repito, nós não vamos caminhar. É ele o nosso problema. Tá? Nação, compartilhe nosso canal aí mais uma vez. Muito obrigado aí pelo apoio. Deem o seu like. Comentem lá no nosso canal. Comentem, por favor, lá. Comentem, por gentileza. Tá? Sintam-se à vontade. Sejam muito bem-vindos. Eu respondo a todos dentro das possibilidades. Mas espero que amanhã sejamos pelo menos competitivos. No mínimo competitivos. Mas, né? Isso não depende só de nós, depende do treineiro. E eu vou estar de olho no jogo. Taticamente eu vou estar de olho. Eu vou estar ligado taticamente como eu sempre faço. Quero ver a estrutura tática do time. Isso que me interessa. Não é negócio de... Não. Estrutura tática. O que melhorou, o que mudou, o que pode melhorar. É essa a intenção de ver a minha instituição jogar. E ganhar, se possível. Aí já é uma coisa que só os deuses do futebol podem nos dar. Só eles. Nação, tamo junto. Até mais, Santo sempre, sempre Santo, tamo junto.